Graça e paz, irmãos, amigos que acompanham a Constante TV, especialmente toda terça-feira, o podcast Fé na Verdade. Este podcast, como eu faço questão todas as vezes de enfatizar, ele tem como público-alvo pastores, porque os temas, os assuntos que tratamos são pertinentes ao ministério pastoral, ao desafio pastoral, à prática pastoral. Portanto, é para pastores. No entanto, mesmo que você não seja, certamente o programa é edificante para você, porque o ajudará a compreender melhor seu pastor, a orar por ele e a apoiá-lo também. Nós estamos estudando o livro Ser Pastor, um livro muito bom de ler, muito fácil, bem objetivo, da editora Cultura Cristã. Vale a pena adquirir, vale a pena ler esta obra. São conselhos práticos de dois pastores experientes. E nós começaremos hoje o 13º capítulo, que é o penúltimo capítulo. Se essa é a sua primeira vez, você pode entrar no canal da igreja no YouTube, conforme aí na tarja, e você pode procurar a playlist do podcast Fé na Verdade. E você encontrará todas as demais, desde o 1º ao 13º agora, dos capítulos deste livro. Também você encontrará uma outra série, Eu Creio na Pregação. Eu e o pastor Norton Raik Lages estudamos o livro Eu Creio na Pregação, de John Stott. Convido você a curtir este programa, a comentar, deixe aí seus comentários, suas contribuições, as suas perguntas e também compartilhe com pastores, com amigos, para que acompanhem o podcast Fé na Verdade. Neste podcast, estudando este livro, estas 13 vezes, esses 13 encontros, nós temos como convidado o pastor João Saraiva, pastor da Igreja Batista do Dom Pedro. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, seja bem-vindo. Estamos já chegando no penúltimo capítulo, deste livro, que tem sido muito edificante. Eu tenho aprendido, relembrado, sido advertido, exortado, e tem sido muito bom para mim também ouvir as experiências pessoais do irmão. A sua contribuição está sendo muito significativa. Muito obrigado e seja bem-vindo de novo ao podcast Fé na Verdade. É sempre um prazer poder ter este tempo. Eu anseio até este momento juntos aqui com os pastores, aqueles que estão nos assistindo. E esta é uma oportunidade para nós estarmos avaliando o nosso ministério e procurando, de fato, buscar aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas, como família e como igreja também. Muito bem. E hoje o assunto é família e lazer. Lamentavelmente, nós temos notícias que, quando eu as ouço, eu tremo e temo, porque a palavra de Deus nos adverte: aquele que está de pé, cuide para não cair. Sim. E nós sabemos, pastor, que a família do pastor é fundamental para o seu ministério. Quando eu me sento na cadeira de um dentista para que ele obture meu dente, faça qualquer outro trabalho na minha boca, eu não pergunto se ele é casado, se ele é divorciado. Ele é um profissional contratado. Quando alguém contrata um advogado para defender a sua causa, e quando você vai a um cardiologista, você não pergunta absolutamente nada sobre a vida pessoal e particular daquele profissional. Nós não sabemos se ele é bom caráter, mau caráter, se ele já divorciou 3 vezes ou não, qual é a opção sexual dele, nada. Mas o pastor não. O casamento, ele tem peso direto sobre o ministério pastoral, porque não cabe um pastor à frente de um rebanho com uma família desestruturada, desorganizada, um lar esfacelado. É difícil pastorear
nessas condições. E nós, pastores, somos humanos e também temos os nossos desafios no lar, não é? Temos todos os desafios que todos os casais e todos os pais têm, nós também temos, não é? Não é privilégio deles, nós somos como eles, seres humanos, lutamos contra os nossos pecados, as nossas diferenças, e é um desafio, porque temos que manter o nosso testemunho para ele ser a base do nosso ministério, né? Exatamente. Como o senhor vê, pastor, a importância da família do pastor para o ministério pastoral? O pastor é um exemplo, deve ser um exemplo. Um dos textos que chama muito a minha atenção é de 1 Pedro capítulo 5, quando ele destaca exatamente isso, que nós devemos ser exemplos para o rebanho. E no caso, como o irmão bem colocou, o nosso exemplo como marido, como pai, como líder na família é fundamental para que a igreja, a nos observar, possa ser edificada, desafiada, encorajada e estimulada a viver este padrão bíblico de família, porque espelha o caráter de Cristo, né? E traz saúde emocional para a igreja. No meio de uma geração pervertida e corrupta, nós precisamos resplandecer como luzeiros aqui na terra. Sim, e pastor, nós conhecemos os papéis divinamente estabelecidos, não é? E como aconselharemos os esposos se nós não formos os líderes espirituais da nossa casa? Se a nossa esposa não for uma esposa submissa à liderança espiritual do seu marido, que autoridade ela terá? Então, mais do que nunca, nós precisamos não só conhecer os nossos papéis, mas cumpri-los, não é? Exatamente. Em relação aos filhos, da mesma forma, embora nenhum de nós possa garantir que os filhos serão discípulos de Cristo, não é? É o que nós mais desejamos, oramos e trabalhamos para que o Senhor os visite com salvação. Mas, mesmo que eles não se convertam, eles podem ser pessoas de caráter, pessoas estabilizadas, bons homens e mulheres na sociedade, fruto do nosso trabalho doméstico, né? Sim. Pastor, vamos ver então os conselhos dos autores do livro? Vamos lá. Família e lazer andam naturalmente juntos. Se essas duas prioridades, eles consideram que família e lazer são prioridades, forem negligenciadas, segue-se rapidamente o desastre. Relaxamos mais facilmente quando estamos em casa e com nossa família, e necessitamos de tempo livre para isso. Precisamos relaxar, e família e, como eles colocam, lazer, precisamos disso. Pastor, não sei como é na sua experiência, mas de terça a domingo, tem dia que eu chego em casa realmente exausto, não tanto fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, com tudo, com a carga. É difícil não orar sem se envolver emocionalmente. Eu dedico as manhãs principalmente a interceder. Hoje, por exemplo, eu derramei lágrimas diante de Deus por algumas pessoas e famílias da igreja, e as notícias nos afetam, nos entristecem. Eu fico realmente muitas vezes abatido ao ver alguém se desviando, e depois você vai para outros aconselhamentos e as demandas dos relacionamentos entre os irmãos, conflitos, e realmente isso nos esgota. E o pastor que não entendeu que ele precisa, não é, ter tempo com a família e lazer, como ele coloca aí, né? Rapidamente segue-se o desastre. Como o senhor vê isso, pastor? Então, o lar passa a ser um local de aconchego, de fortalecimento das nossas emoções, porque encontramos
na esposa, nos filhos, aquele ambiente em que se vai desfrutar de a saúde emocional. Eu costumo dizer, quando eu penso no meu lar, que é o melhor lugar do mundo. Nesse aspecto, dentro desse contexto do universo em que vivemos, com muitas atividades, com muitos compromissos. Então, lá deve ser o lugar em que eu vou estar desfrutando da comunhão, do ambiente agradável de família, realmente, que nos fortifica, que nos edifica. Porque se nós não tivermos isso, pastor, certamente que o estresse que enfrentamos no dia a dia vai, com o tempo, nos consumindo. Sim. Então, é importante que a família pastoral seja, de fato, esse lugar agradável, esse pedacinho do céu. Um refúgio, um refúgio secreto, né? Muito bem. Vamos em frente. Como pastores, devemos dar à nossa família o cuidado e a atenção que esperamos que outros maridos e pais deem para as suas, não é? Mais do que isso, devemos ser exemplos do que o marido e pai devem ser. Então, o desafio pastoral é grande, porque apresentar-se como modelo ou como exemplo é um dever, mas é uma responsabilidade muito grande. E as pessoas estão nos observando. E quando menos você espera, você vai, vou colocar entre aspas, cair numa armadilha do seu coração, das suas emoções. Se você é um tipo de cristão que está continuamente andando na presença de Deus e, consequentemente, formatando, vou usar essa expressão de computador, a sua mente a um padrão bíblico de conduta, de palavras, de ações, isso vai se tornar automático nos seus relacionamentos. E a maneira como você trata a sua esposa na igreja, como você trata a sua esposa nos lugares públicos, será um reflexo da forma como você a trata também em particular. Sim, com certeza. Vamos em frente? Não podemos fielmente expor as Escrituras sem destacar a importância do lar. Aqueles que nos escutam têm o direito de esperar que pratiquemos o que pregamos. Então, é aquela máxima, né, de pregar o que vive e viver o que prega. Não é? Muito bem. As qualificações do Novo Testamento para os líderes da igreja ligam a virtude espiritual no lar com a eficácia espiritual no corpo de Cristo, dando a ideia de que dificilmente haverá uma liderança eficaz espiritual na igreja se essa virtude espiritual do lar estiver ausente. Sim. E é por isso que os pastores, quando enfrentam conflitos conjugais, precisam cuidar disso, porque está em jogo o ministério. Exatamente. Né? Pastor, nós, naturalmente, como seres humanos, ficamos acanhados e até envergonhados se passarmos por alguma crise. Eu fui procurado por um pastor e conversamos, e ele trocou em muitos e muitos assuntos, e eu percebi que ele não tinha vindo estar comigo para bater papo, né? E eu disse, querido, que bom, né? O nosso assunto está muito bom, mas tem alguma coisa lhe afligindo? Se tiver, meu irmão, fique à vontade. Ele começou a chorar, compartilhou as lutas que ele estava tendo com sua esposa, e a esposa realmente não estava cooperando, e ele estava muito triste, e é muito difícil, né? O profeta muitas vezes não tem honra na sua própria casa, e ele não sabia mais o que fazer, porque ele perseverava, ela não se consertava, pelo relato dele, de fato, ela não estava correspondendo com o papel bíblico que ela deveria corresponder, e nem se abria para qualquer tipo de ajuda e de aconselhamento.
e aquele obreiro sofreu muito. Ele continuou no ministério, pagou um preço caro para permanecer, e não é fácil você pastorear com um lar em conflito. Não sei se o irmão já teve alguma experiência de aconselhamento com pastores em crise. Uma coisa que hoje eu consigo perceber é que os pastores, por estarem se dedicando, se empenhando aos ministérios, aos seus ministérios, eles tendem, sem perceber, a negligenciar exatamente esse tema que a gente está verificando aqui, a necessidade deles estarem priorizando a família. Eu, particularmente, sou de uma geração em que não se esclareceu bem isto. Então, quando eu comecei o meu ministério, eu entendia, ou eu fui levado a ter um tipo de comportamento em que o ministério ficava, na prática, antes da família. Mas é o contrário. Depois de Deus, em termos de escala de prioridades, de valores, a família deve estar acima do ministério. E a questão é a qualidade dos relacionamentos. Então, com o tempo, há casais que vão sofrer desgaste. E não sabendo lidar com o desgaste, aí vem estas consequências danosas. Por esta razão, eu vejo como urgente nós desenvolvermos a cultura da prestação de contas. Muitos pastores precisam exatamente disso, de ter alguém com quem eles possam abrir o coração, porque com quem que eles vão compartilhar ou até receber uma orientação que possa ajudá-los num conflito conjugal. É verdade. E, pastor, assim, diferente dos demais irmãos, por exemplo, um irmão trabalha e ele tem seu ministério. Então, ele vem para a igreja e alguns até é a sua terapia ocupacional, né? E é também um prazer servir a Deus. E a gente observa isso. E o nosso trabalho se confunde com o nosso ministério. É nosso ministério e é nosso trabalho, né? Então, acaba ganhando um viés de trabalho. E o aspecto prazeroso pode ser perdido com o passar do tempo, fazendo automaticamente o trabalho e perder a dimensão ministerial, né, diante do Senhor. E isso realmente é preocupante. Mas nós vamos fazer agora, pastor, o nosso intervalo para voltar com esse tema tão importante que é o pastor, a sua família e a necessidade que o pastor e a família também têm de lazer. Nós voltaremos rapidamente para um breve intervalo e nós voltamos com o podcast Fé na Verdade. De volta no podcast Fé na Verdade, hoje estudando o capítulo 13 do livro Ser Pastor. Tema muito importante, família e lazer. E eu quero dizer a você, querido pastor, que está nos vendo e também nos ouvindo, que nunca é tarde para corrigir. Por que digo isso? Porque quando eu comecei meu ministério, há 40 anos atrás, erros foram cometidos e ninguém necessariamente precisa errar para aprender. Nós podemos também aprender com os erros dos outros para não recometê-los, e nós podemos também, devemos, a partir de uma leitura, um aconselhamento, uma mensagem, rever nossa conduta e mudar, não é? Por quê? Porque se nós não dermos a atenção que nossa família precisa e se também não nos conscientizarmos de que precisamos de lazer, de um hobby, isso prejudicará demais a nossa vida e o nosso ministério. Então, pastor, vamos voltar aqui ao nosso tema e os autores do livro dizem: é vergonhoso cuidar dos outros e negligenciar as necessidades de nossa própria alma. É igualmente vergonhoso
negligenciar o bem-estar espiritual da nossa família. Quando eu e a esposa fomos para o Rio de Janeiro, Deus nos chamou e entendemos que deveríamos ir para Portugal, e o Senhor abriu todas as portas, esteve à frente de tudo. Então fomos para o treinamento lá no Rio de Janeiro da Junta de Missões Mundiais. Foram 6 meses. E um pastor veterano, experiente, missionário, que começou também e cometeu os erros, né? Nós tivemos vários encontros com ele, e ele estava dizendo: vocês precisam ter um hobby. Você precisa ter. O que você gosta de fazer? Você tem que ter algo que é pescar, é isso, é aquilo. Nem sempre a esposa vai acompanhar em tudo, porque necessariamente ela não vai gostar de pescar se ela não gosta, né? Mas o pastor tem que ter seu hobby, e o casal também precisa, e a esposa também. E o casal também precisa encontrar algo comum para fazer juntos, porque senão, como eles disseram, ninguém sobrevive no campo. Você já está num país diferente, longe da família, longe dos amigos, num contexto cultural normalmente de oposição. Então, sem um hobby e sem um hobby comum ao casal, e foi tão significativo para nós. Graças a Deus nós já tínhamos essa prática, mas ouvir novamente nunca faz mal e nos faz muito bem. O senhor tem, pastor, esse hobby pessoal, esse hobby em comum com a esposa, algo que vocês gostam de fazer para ser o lazer, não é? É uma área que eu tenho, nos últimos anos, trabalhado. Como eu lhe disse anteriormente, eu sou fruto de uma cultura em que o pastor tinha que se dedicar ao ministério direto, né, integralmente, e como era quase como que um pecado se estivesse tirando um tempo para descansar ou para um lazer. Mas eu dou graças a Deus porque a igreja em Dom Pedro tem me ajudado nesse sentido. Outros pastores também, com quem eu tenho tido parcerias, foram gradativamente usados pelo Senhor para me mostrar que eu precisava disso. E atualmente nós temos procurado fazer isso. Minha esposa gosta de pescar. Ela pesca bem, eu aprendo com ela. E quando temos oportunidade, nós saímos juntos para o interior, para cidades onde nós temos conhecidos, aproveitamos para ver os campos missionários e, ao mesmo tempo, descansar também. Mas uma coisa que ela tem cobrado muito de mim é dedicar um sábado por mês. E eu estou trabalhando nesse sentido, para que eu possa, em breve, eu espero antes da volta do Senhor Jesus, de fato conseguir dedicar um sábado por mês. O Senhor sabe que os fins de semana são bem cheios, mas nós temos trabalhado para isso, e eu percebo o quanto ela fica feliz e produtiva no papel dela de esposa, de cuidar de mim, de me encorajar, de me motivar a continuar firme no ministério que o Senhor me confiou. Que bom, pastor. Parabéns. E ele diz: um pastor deve ser pastor de sua esposa também, não de uma forma profissional ou paternalista, mas por causa de seu amor por ela. E a melhor maneira de ajudar nossa esposa é cuidar da nossa própria relação com Deus, de modo que sejamos em privado exatamente como o somos em público, né? E esse é o desafio de ser pastor da esposa. E a esposa muitas vezes sofre, porque o pastor é o marido, né? Quando a mulher casada, ela vai ouvir a pregação, é o pastor, é o marido quem está pregando. E se de algum modo ele errou, de algum modo ele falhou, o coração dela pode estar até fechado para ouvir a palavra, porque ela está triste. Então, é mais difícil para a esposa do pastor
ser ovelha do seu marido do que para as demais irmãs. Isso aumenta e muito a nossa responsabilidade, né? De saber que tem alguém no banco nos ouvindo e que sabe se estamos sendo honestos, sinceros, porque vivemos isso dentro de casa ou não, né? Ou não. Então, e os filhos também, né? E os filhos sabem, meu pai está sendo hipócrita, meu pai não é isso, essa não é a verdade. E sabendo disso, o desafio de não decepcioná-los é muito grande, embora também não seja fácil para nós, não é? E muitas vezes o pastor fica tão envolvido com o ministério que ele deixa de atender às necessidades emocionais e espirituais da sua família. E com o passar do tempo, isso vai prejudicando o ministério, porque não é de imediato que isso vai ser perceptível. Então, o cuidado pastoral com a família é fundamental, inclusive torna-se um modelo para que os maridos o façam também com suas esposas e com seus filhos. Muito bem. Identificando os pontos de pressão. Se pudermos identificar as pressões sobre a vida familiar de um pastor, estaremos em melhor condição de lidar com elas. A principal pressão para alguns surge do fato de o lar ser a sua base de trabalho, né? Então, quando o pastor... antigamente as casas pastorais eram do lado, não é? Das instalações da igreja, e o pastor não tinha um minuto de privacidade, né? E aí dificultava bastante. Hoje as igrejas venderam ou demoliram e construíram algum prédio de educação. Hoje eu acredito que já se superou, não é? Eu acho que todas as igrejas já entenderam que o pastor não deve morar tão próximo da sede da igreja, exatamente para preservar seu lar e sua privacidade, né? E esse ponto de pressão, ele diz que uma boa filosofia de base familiar é que as famílias devem gostar de fazer coisas juntas. Sim. E determinadas atividades podem ser mais bem desfrutadas por alguns membros do que por outros, mas aprender a fazer o que a maioria quer é parte do dar e receber da vida familiar. Então, nem sempre o filme vai agradar a todos, né? E, às vezes, o pai, o marido, assiste um filme não muito interessante, não é? Como já aconteceu comigo algumas vezes, e lutar para não dormir durante o filme, mas para agradar a esposa que quer ver um filme que é do seu gosto, né? A gente acaba fazendo essas coisas, e precisa, né? Porque vai ter horas mesmo. Minha esposa, por exemplo, ama pescar, e eu não pesco, eu não sei pescar, eu sou um zero à esquerda nessa área de pesca, né? E a última vez que minha esposa pescou, uma piranha quase pegou o dedo dela quando ela puxou a piranha com a isca, né? Ela caiu, ainda pegou o dedo dela, né? Foi perigoso aquele momento ali, arriscado. Mas, assim, foi motivo de riso. Hoje a gente lembra disso rindo, né? Foi um momento de relax. Então, nem sempre nós vamos conseguir encontrar uma atividade comum. Por exemplo, meu lazer, eu andar de moto. Agora eu não tenho mais moto, mas toda segunda eu pegava o meu capacete, eu ia para Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Novo Airão, e ela tem muito medo, pavor de andar de moto. Foi uma vez comigo na garupa para nunca mais. Então, não era uma atividade incomum, mas era algo que me relaxava. Eu esquecia, né? Porque eu tiro folga na segunda-feira e não abro mão. Pastor, realmente, para eu não guardar a minha folga, tem que ser uma coisa muito grave, né? Até o WhatsApp, porque muita gente manda mensagem na segunda-feira e eu respondo só a partir de terça,
para também ensinar aos irmãos que a gente precisa desligar. Eu chego em casa e digo no domingo à noite, agora só terça-feira de manhã vocês vão falar a palavra igreja. Eu falo isso, né? Que é para a esposa e os filhos desligarem um pouco, para a gente também poder desligar. Sim. Senão não desliga, não. É o tempo todo pensando, né? Então, nem sempre, mas tem que tentar encontrar algo que seja comum a todos, ou que agrade mais ou agrade menos, mas casamento é renúncia, né? Sim, exatamente. Eu creio que é aí que está o segredo do sucesso para esta química, né? Criando este ambiente saudável, onde há o desenvolvimento do nosso emocional, da inteligência espiritual, que é o que nós precisamos alcançar e desenvolver através dos relacionamentos. Sim, muito bem. Vamos em frente, então. A constância das orações em família não é mais fácil de manter para um pastor e sua esposa do que para outras pessoas. E sua prática não deve ocorrer simplesmente porque sentimos que é isso que se espera especialmente de nós. Ela é possível quando nossos filhos são pequenos, diferentemente de quando eles estão indo para a escola em horários diferentes e quando as refeições à noite raramente acontecem com todos presentes. Pastor, eu confesso que nesse ponto minha esposa me ajuda muito, porque tem dia que eu chego tão cansado de li bastante a Bíblia de manhã para mim, li para estudar, li para pregar, li para me preparar para gravar, para pregar, para fazer uma conferência. Aí você passa a tarde aconselhando, lendo Bíblia para todo mundo. Então chega em casa, muitas vezes você está cansado, porque esse foi o seu dia inteiro de trabalho, né? E eu peço para minha esposa, leia para mim. Eu preciso que alguém leia a Bíblia para mim, não é? E ela sempre muito fiel e disciplinada nessa devoção com os filhos. Porque às vezes a gente chega tarde, mas ela não deixa passar. Sim. Então, eu sei que é um dever do pastor como líder espiritual liderar esse culto doméstico, esse momento. Mas acredito que a esposa sábia, que compreende também o cansaço do seu esposo, né? Ela pode selecionar um texto bíblico e ler para ele, para Deus falar com ele através de alguém, não é? Isso é muito importante. Nossa filha hoje estuda fora e ela foi para uma igreja que a convidaram, tinha bastante louvor, e um louvor assim bem descontraído, e todos acreditavam que ela ia ficar lá. E ela foi para uma igreja, a primeira igreja, onde tinha os hinos mais tradicionais, porque em casa ela aprendeu os hinos do cantor cristão, ela ama os hinos, né? Mas tudo isso ela aprendeu em casa, né? Cantando os hinos e aprendendo os preciosos hinos do nosso cantor, né? Então, eu não sei como é a sua experiência nessa área de culto doméstico, como é a sua dinâmica, pastor? Normalmente, nós procuramos compartilhar juntos, né? Hoje só estamos nós dois, eu e a Antônia, então nós costumamos compartilhar e nós temos o costume de compartilhar meditações que fazemos durante a semana, aquilo que Deus falou aos nossos corações e o mútuo encorajamento que é tão importante nesses momentos em que podemos abrir o coração para o outro e colocar nossos filhos, agora netos e nossos pais também que ainda estão vivos, na presença do Senhor. Sim, ok, muito bem. Se o trabalho em casa é a principal área de dificuldade potencial, o incomum número de horas de trabalho do pastor típico vem logo atrás, né? Não tem jeito, temos aí uma carga horária pesada. Podemos falhar com nossas famílias ao permitir que a enxurrada de nossos deveres nos alcance e nos leve consigo. Realmente. Isso vira e mexe, quando você acorda, já está acontecendo. Exatamente. Não é uma coisa intencional, não é uma coisa que você detecta, você vai pouco a pouco, você vai
se envolvendo de novo, cada vez mais, e aí a esposa tem que ligar o sinal de alerta e nos ajudar a perceber isso. Caso contrário, você realmente mergulha de cabeça no ministério. Então as esposas ajudam muito, sinalizando, né, pastor? Muito bem. E por essa razão, por essa razão que a delegação de responsabilidades que consideramos no capítulo anterior é tão importante. E também a política deliberada de não tomar parte em tantas comissões que fazem com que raramente estejamos em casa à noite. Né? Isso, de fato, acontece. Participamos de vários ministérios e, quando a esposa acompanha, é muito bom, que aí é um modo também de estar juntos. Mas, quando não, dificilmente. Isso acontece comigo. Raramente, com exceção da minha folga, eu estou à noite em casa. Raramente. Só se acontecer alguma coisa, não é? Porque tem muita demanda de atendimentos, de reuniões com os irmãos durante a noite. Não é? E temos que zelar por ter uma noite, um sábado, como o senhor mesmo mencionou. Pastor, nós vamos para o nosso breve intervalo e nós prosseguiremos estudando esse tema tão relevante, tão importante. Você que é ovelha do seu pastor, que ama o seu pastor, procure, diga, pastor, você está honrando a sua folga? Procure os diáconos, procure a liderança da igreja, para que alguém vá no púlpito e diga, olha, o dia da folga do pastor é tal dia, vamos respeitar aí esse dia. Então você pode dar a sua contribuição, não é? Você pode dizer, pastor, olha, lá no restaurante tal, não é? Eu já reservei uma mesa para vocês e eu vou presentear o pastor e a esposa com um jantar. Faça isso com o seu pastor, ele vai gostar muito, eu gostaria muito. Isso é um carinho. E cuidando do seu pastor e da família do seu pastor, você está cuidando da sua própria família, porque Deus usa, certamente Deus usa o pastor para isso. Então, voltaremos para dar prosseguimento nesse estudo tão precioso deste tema tão relevante. Sejam bem-vindos para o terceiro e último bloco do podcast Fé na Verdade. Este é o penúltimo capítulo do livro Ser Pastor. E o tema que nós estamos abordando é família e lazer. O pastor tem a sua família, precisa de tempo de qualidade e cuidar dela, porque seu ministério fica de pé ou cai se a sua família estiver de pé ou cair. E ele também precisa de lazer para relaxar, para descontrair, porque a carga emocional, a carga espiritual, ouvimos falar nos últimos tempos, com lágrimas nos olhos, de pastores até que chegaram à exaustão, a ponto até de tirarem a própria vida. Que coisa terrível e triste. E nós temos que cuidar da nossa saúde emocional para não deixar que isso aconteça. Pastor, vamos em frente, ouvindo e lendo e aprendendo com os autores do livro os seus conselhos. Ele diz, é necessário fazer uma pausa de vez em quando e perguntar de novo, quando é que a minha família precisa mais de mim? Não é? Como posso estruturar meu dia para que eu cumpra meus deveres pastorais e reserve tempo para a minha família? Esse questionamento precisa ser feito de tempos em tempos, porque a vida da família muda, a dinâmica, né? O senhor falou que os filhos não estão mais com o irmão, né? E aí vem os netos, e é uma dinâmica que vai mudando, né? Como eu conheço um caso, né, de um pastor que o filho enfrentou o desemprego, um momento difícil, e ele precisou vir morar com os pais. Já mudou, né, a configuração daquela família. Exatamente. Por isso que de tempos em tempos todo mundo tem que fazer um pente fino, né, uma avaliação sincera
para ver se de algum modo a gente está errando ou acertando, né? E uma coisa que hoje eu tenho entendido a importância, de fato, de sermos guiados pelo Espírito Santo. Eu até tenho dito que quem faz a minha agenda é o Espírito Santo. Então, a vida piedosa, o estar na presença do Senhor, o buscar, de fato, através da prática das disciplinas espirituais nas nossas vidas, pode nos ajudar a estar fazendo exatamente este exame contínuo, como calibrando os pneus de um carro, né? A calibragem dos pneus é algo que parece assim ser irrelevante. A maioria das pessoas nem se apercebe de que a falta dessa calibragem pode, com o tempo, trazer danos ao desenvolvimento do rendimento do carro. Sim. E assim a vida espiritual também. Muito bem. Pastor, vamos em frente. Para a família do pastor, o foco ao enfrentar os desafios deve ser encarado na perspectiva dos benefícios exclusivos de que ela desfruta. E ele entra, não é, no tema sobre a pressão sobre a esposa do pastor. Não é? A área em que devemos exercer maior vigilância é o cuidado e a proteção de nossa esposa contra pressões indevidas por causa da natureza do nosso trabalho. Sim. A nossa esposa não é a pastora. Muitas vezes, gentilmente, até carinhosamente, a pastora, né? Mas eu, particularmente, à luz da Bíblia, não creio que existam, tenha o respaldo bíblico, pastores, mas carinhosamente, muitas vezes, os irmãos chamam a nossa esposa de pastora. E nós devemos cuidar para não achar que a esposa tem que estar tão presente e tão trabalhando tanto na igreja quanto o pastor, porque muitas vezes a esposa tem o seu trabalho, se ela está no lar, ela tem filhos para cuidar, tem seu esposo para cuidar, e não se deve criar uma expectativa de que ela faça tanto quanto. Ela deve servir a Deus como toda mulher, toda esposa deve apoiar o seu marido. E eu brinco dizendo que quando a esposa do pastor não atrapalha, ela já ajuda muito, porque tem esposas do pastor que elas querem comandar na igreja, sim, querem se inserir em tanta coisa que elas acabam até criando fontes de atrito e de problemas para o pastor. Então o pastor protege a esposa até limitando alguns dos seus envolvimentos na igreja. Não é? Sim, pastor. Porque o que ocorre muitas vezes é que esse tipo de esposa, de pastor, que acaba colocando, entre aspas, competindo com o próprio pastor, é devido à personalidade dela. Não tem a ver com dons ou com a função, porque não existe a função de pastora. E eu vejo que o papel de esposa, de cuidar do marido, de encorajar o marido, é o que vai, de fato, fazer com que ele seja excelente no ministério que ele vem desenvolvendo. Sim, muito bem. Embora possa, às vezes, parecer que estão em segundo plano, elas se destacam por sua contribuição para a nossa disponibilidade. Exige-se mais de nossas mulheres do que das esposas de homens em outros chamados e profissões. Sim. Como eu disse, ninguém vai ao médico e quer saber, né, se a esposa dele vai lá no consultório, averigua se está limpo, se está arrumado. Não temos essa expectativa, mas há essa expectativa sobre o pastor, né? Elas não podem ser separadas do nosso trabalho como outras esposas em relação ao emprego de seus maridos, não é? Quer dizer, um conflito conjugal no âmbito do relacionamento de um pastor com a sua esposa é diferente de um conflito no relacionamento com outros profissionais, né? Porque isso implica no testemunho de vida cristã, no testemunho de fé, e, consequentemente, danos são evidenciados no seu ministério como um todo.
Ok, então espera-se mais da esposa do pastor Sim. do que de qualquer outro profissional. Sim. A cobrança é Sim. maior. Exatamente. É inevitável, não tem como evitar. Mas, como os autores colocaram, cabe ao pastor fazer aí essa cerca protetora para saber os limites, tanto da esposa quanto da igreja em relação a ela e vice-versa. Exatamente. Não é? Muito bem. Algumas esposas podem até ter pouca ideia do que constitui o trabalho do seu marido, mas não é assim com nossas esposas, não é? Se nós chegamos tristes, abatidos, elas sabem, né, por quê. Eu protejo muito a minha esposa, e sempre protegi meus filhos disso, porque às vezes você é ofendido, você está enfrentando um dilema com um líder, com uma família, um grupo, e quando você desabafa, é quase que inevitável a esposa tomar as dores Sim. do pastor. Aí chega domingo na igreja, a esposa nem sempre consegue não expressar no seu olhar ou no seu semblante o desapreço, não é? Para com o que não acontece com outras esposas, né? Nenhuma esposa vai lá no consultório fazer cara feia para o paciente, né, que destratou o médico. Mas elas são humanas, os nossos filhos, né, nos amam e ficam tristes se nos verem tristes por algum tipo de problema. Então, eu sempre poupei o máximo possível minha esposa e meus filhos, né? Eles não sabiam de muitas coisas que estavam acontecendo na igreja, exatamente para não perderem o prazer de ir adorar, não é? E depois ficarem com algum ressentimento, alguma amargura no coração. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, eu sempre poupo muito a minha família, não levo para casa, não abro o que está acontecendo. Por isso que ele diz que as esposas, né, nem sempre têm ideia do que está se passando. Então, elas não só se casam conosco, elas se casam com o nosso trabalho também, uma vez que vivem no meio dele. Mas eu, particularmente, tomei essa decisão de poupar o máximo a minha esposa e meus filhos. A pressão financeira tende a ser mais sentida pela esposa. Ele vai entrar aí nessa questão, né? Porque já no próximo slide, né, o nosso tempo é tão preenchido pelas exigências de nosso trabalho que, eventualmente, afastamos da mente essas preocupações práticas, não é? E aí as esposas entram e saem das lojas na maioria dos dias da semana, estão cientes do aumento dos preços em geral, não correspondidos pelo aumento da renda e conscientes das exigências de uma família em crescimento. Elas detectam, né, que as finanças estão curtas, apertadas, e isso é uma pressão sobre elas, né? E hoje eu já estou mais maduro, minha esposa também, mas no início do nosso ministério tivemos exatamente essa experiência. Eu lembro quando eu estava em Sales Oliveira, em São Paulo, interior lá de Ribeirão Preto, como missionário, houve uma ocasião em que nós não tínhamos dinheiro para comprar o que eles chamam lá na região de mistura, a carne, o frango. E aí eu saí naquela expectativa de, chegando lá no correio, encontrar algum cheque, alguma oferta. E não encontrei. Quando eu retornei, eu senti um cheiro diferente, eu estava na hora do almoço. Aí eu fiquei pensando, será que ela encontrou algum dinheiro para comprar uma mistura? Ela tinha feito bolinho de espinafre e ficou uma delícia. Ela fez uma fritura deliciosa. E várias vezes aconteceu de termos as necessidades ali, como eu lhe disse, né, do ambiente familiar sendo supridas. Não é nem a questão material, é mais o ambiente agradável de dependência no Senhor. E é nesse sentido que as esposas encorajam muito os pastores, principalmente daqueles que estão na fase inicial de seus ministérios ou que estão em uma igreja onde o sustento ainda não é o ideal, encorajando-os de maneira que gradativamente a igreja vai aprendendo como Dom Pedro aprendeu.
Hoje eu tenho um sustento muito bom, não só eu, como os outros pastores que estão comigo, são cuidados, são assistidos e são encorajados e encorajam também a próxima geração a estar na dependência do Senhor. Muito bem. Alguns pastores recebem salários realistas e generosos, mas muitos não, como o pastor acabou de dizer. Qualquer que seja a nossa renda, se acreditarmos que estamos no lugar que Ele escolheu para nós, devemos nos esforçar por sentir contentamento. Eu fui pastorear, a primeira igreja que eu fui pastorear, ela na época era tudo em salários mínimos. Era assim que era contado o salário do pastor. E a igreja me dava um salário mínimo e meio só. Minha esposa foi trabalhar fora. E eu era noivo. E trabalhando, a igreja foi crescendo. E aí, quando eu casei um ano depois, a igreja já conseguiu alugar o apartamento e dar o aluguel, mas não melhorou o salário, mas já entrou o aluguel, né, com o dinheiro do trabalho dela. E nós passamos muitas dificuldades, muita luta, não é? Eu também digo aos pastores, às vezes, o pastor não é econômico e a esposa não é econômica e a igreja não pode, não está em condições de aumentar e a gente paga um preço. Então, quando eu deixei essa igreja, o pastor que assumiu com um bom salário, com aluguel, plano de saúde, combustível, tudo isso foi o produto de anos de trabalho que deu condição. Mas alguém tem que pagar o preço. Exatamente. Não é? Se o seminarista recém-formado, o pastor iniciante, ele quer começar, ele não pode pensar que vai começar como um pastor que já está há mais tempo no ministério. E muitas vezes ele vai para uma igreja pequena e ele paga o preço. E Deus abençoa, a igreja cresce e melhora. Então, muitas vezes, a solução é realmente conter os gastos, né? Por exemplo, na nossa casa, apesar do calor que faz em Manaus, nós, durante o dia, não ligamos o ar-condicionado. Né? Então, à noite, para dormir. Né? Para quê? Para ter um controle da energia. Né? As pessoas precisam aprender a serem econômicas. Tem casas que você chega e está tudo ligado. E tem pessoas... Não tem pessoas em quartos, em ambientes, está tudo ligado. Então não é nada, mas alguns lanches que você faz fora de casa, além de não ter a mesma qualidade, almoçar fora, jantar fora, há uma série de pequenos gastos que podem estourar o orçamento. E é claro, é gostoso jantar fora, almoçar fora, mas se não permite, nós temos que nos adequar. E eu passei muito tempo do meu ministério, mais de 20 anos, mesmo tendo um salário que era a conta de dar o dízimo, pagar as contas e viver. Né? E não me entristeço por isso, foi uma bênção na minha vida. Depois, Deus me abençoou. A igreja de Constantinópolis é uma igreja que também cuida muito bem do seu pastor, honra o seu pastor com um sustento digno, o que gera uma profunda gratidão a Deus. Mas mais de 20 anos pagamos um preço, né, para chegar onde nós chegamos. Né? Então, é muito importante que os pastores também compreendam que devem pagar o preço para chegar num patamar. Né? Então, isso não significa que não devemos ser honestos se perguntados por aqueles que determinam o nosso salário, se a nossa renda é adequada ou não. Pastor, nesses 40 anos de ministério, eu nunca pedi aumento, mesmo quando precisava. Agora, quando alguém, sinceramente, e eu percebia que era a pessoa certa, me abordava
eu não hesitei em compartilhar, não é? Então sentimos que é inadequado tomar qualquer iniciativa em mencionar aumentos de salário por medo de ser mal interpretado. Claro, né? A gente fica com esse receio no coração. Qual é a sua experiência nesse aspecto, pastor? Eu tenho compartilhado com aqueles que são vocacionados na Igreja de Dom Pedro, e foi o que eu aprendi ao longo da minha vida ministerial, que o sustento é graça do Senhor. Então, eu creio que é muito importante nós darmos exemplo de dependência no Senhor. Como eu mencionei, Dom Pedro, no início, não tinha visão de sustentar bem o seu pastor. Ela no início, a Igreja de Dom Pedro sai de um processo de ser plantada por missionários americanos e inicia, então, a responsabilidade de sustentar o seu próprio pastor. Então, eles tiveram que aprender. E isso, como o senhor bem frisou ainda há pouco, eu tive que pagar um preço, né? Então, ao longo de 20 anos, eu precisei trabalhar. A minha profissão é professor. Costumo dizer que ser pastor não é profissão, é chamado. Então, como professor, eu tinha um sustento e a igreja completava o meu sustento. Mas chegou em um momento que eles disseram: pastor, agora o senhor vai ficar de tempo integral. E faz mais de 10 anos que eu estou integralmente na igreja como o pastor titular. Graças a Deus. Pastor, estamos chegando ao final de mais um programa, o penúltimo. Eu vou sentir saudades, né, dos nossos encontros e desde já, e mais uma vez, obrigado. Agradeço à Igreja Batista de Dom Pedro em permitir e investir no irmão, para o irmão estar aqui. Estamos aqui, não é, no reino, desejando abençoar os outros pastores. Então, nós ficamos por aqui. Curta, compartilhe, convide pastores para conhecerem o podcast Fé na Verdade, que toda terça-feira vai no ar. Que Deus abençoe, um forte abraço, uma boa noite a todos.